Desde o final de maio, está valendo a norma regulamentadora número 1, popularmente chamada de NR1. Ela aumenta a responsabilidade das empresas sobre fatores que podem levar ao adoecimento mental dos trabalhadores. Isso tem a ver com metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral, sobrecarga e falhas na organização do trabalho. Luana Gomes conversa ao vivo com a gente para explicar o que mudou na prática com a NR1, Luana. Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia a todos. Na prática, a saúde mental deixa de ser vista apenas como uma responsabilidade individual do trabalhador e passa a ser também aliada ali, vinculada então com questões do ambiente de trabalho que ele está inserido, a organização da empresa, as condições de trabalho que ele está inserido. A NR1, ela já abordava, já falava sobre riscos ocupacionais de forma geral. Então, riscos biológicos, riscos físicos, riscos também de acidentes de trabalho, ergonomia, mas a saúde mental, ela não era um destaque. E agora, então, com essa mudança na lei, ela passa a ser vista e exigida, então, algumas medidas por parte do empregador. Então, o objetivo é prevenir essa saúde, esses problemas considerados e relacionados à saúde mental, doenças mentais. Então, a lei, ela exige que o empregador adote medidas concretas para reduzir esses fatores de risco. A norma também reforça que os trabalhadores precisam ser ouvidos, incentiva, então, esse diálogo, eles precisam fazer parte, por exemplo, da definição das metas, que muitas vezes são metas irreais, por exemplo, difíceis de serem atingidas. E essa mudança também fortalece o combate ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no trabalho. Só em 2025, Rodrigo, por isso essa mudança na lei é tão importante, só em 2025 a Previdência Social concedeu mais de 500 mil benefícios relacionados a transtornos mentais. Então, a nova norma, ela considera que metas excessivas, forma como as metas são cobradas, sobrecarga e falta de suporte são riscos que podem causar ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental nos trabalhadores. Empresas são obrigadas a identificar perigos, avaliar riscos, implementar medidas de prevenção e acompanhar continuamente as condições de trabalho. Então, como fazer isso fica a critério de cada empresa. Ela pode observar as atividades, ouvir mais então os trabalhadores, promover encontros sobre o tema ou outras opções, mas o exame periódico ele não vale para isso. E aí cabe então ao Ministério Público do Trabalho fiscalizar essas empresas. Rodrigo, a lei já está em vigor, então essa fiscalização já pode começar, já pode ser feita, mas a aplicação de multas, que vai ser também possível, não está valendo para esses primeiros 90 dias. A gente conversou com o procurador do Trabalho, que deu mais detalhes para a gente, inclusive sobre denúncias. Vamos ver o que ele disse. A fiscalização já pode ser feita, o Ministério Público do Trabalho, assim como o Ministério do Trabalho, que é o órgão do Poder Executivo, podem fazer essa fiscalização. Apenas a questão de aplicação de penalidade pelo Ministério do Trabalho, que foi suspenso recentemente por uma decisão do Supremo, do ministro André Mendonça, mas a fiscalização pode ser feita. Apenas a penalidade nesse período de 90 dias, a contar do último dia 25 de junho, é que foi suspensa pelo Supremo, mas a norma continua em vigor, ela não está revogada. Se houver alguma denúncia levada a conhecimento, trazida a conhecimento do Ministério Público do Trabalho, ela será normalmente investigada através dos nossos procedimentos, dos nossos inquéritos, através da oitiva de testemunhas. A denúncia pode ser feita pessoalmente na Procuradoria do Trabalho do município de Santos, aqui no caso da região, ou pode ser feita no site da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. A pessoa não precisa se identificar, ela pode permanecer com a identidade dela em sigilo para não se expor, mas pode ser feita também pela internet. Ao todo, são 13 fatores de riscos que são considerados nessa lei, na mudança dessa lei, que podem, então, causar adoecimento do trabalhador. Segundo especialistas, as profissões mais afetadas têm em comum vínculos mais frágeis, pressão por metas, essas metas, como eu comentei, irreais muitas vezes, jornadas extensas de trabalho e maior exposição a riscos, como violência urbana e situações traumáticas, que é o caso, por exemplo, de técnicos de enfermagem, motoristas,
analistas e vigilantes. A principal mudança é que o foco deixa de estar apenas no indivíduo, então, e passa a incluir a forma como o trabalho é organizado. Outra mudança prática é que as empresas vão poder ser cobradas antes mesmo de um trabalhador ser efetivamente afastado. Rodrigo, a gente conversou também com uma consultora de recursos humanos, a Lúcia Helena, e ela falou para a gente um pouquinho sobre esses fatores de risco, os principais, os que mais acontecem e a importância do diálogo na empresa, que isso com certeza faz diferença na rotina, no dia a dia e que pode ajudar a diminuir e resolver muitos problemas antes que um trabalhador fique doente. Vamos ver então o que ela disse. Quais são, então, esses fatores? Bom, o principal deles, que todo mundo mais fala, são todos os tipos de assédio, burnout, gestão não adequada para as mudanças, onde as pessoas não são conduzidas para as mudanças, sobrecarga ou subcarga, olha que interessante, de trabalho, isolamento, não clareza de papéis. Às vezes as pessoas não entregam resultado porque elas não sabem quais são, o que fazer e como fazer. Ou seja, novamente, a importância do papel das lideranças na condução desse processo. A ANR ela estabelece, e agora ela passou a tornar obrigatório, que as organizações avaliem, gerenciem, coloquem nos seus programas de gerenciamento de riscos a eliminação ou minimização desses fatores chamados estressantes ou adoecedores. Porque pressão sempre existiu e nós temos que aprender a lidar com eles. O negócio é quando ele nos adoece e isso provoca o quê? Ausências ao trabalho, desequilíbrio familiar e etc.